Vai tudo acabar? Com a falência criativa na indústria cultural de massa ocidental, os jovens estão indo buscar fontes alternativas de entretenimento. As moças e tias viram dorameiras, e os jovens vão para os animes e jogos japoneses. Para você ter uma noção do tamanho da coisa, o One Piece, que é uma série de mangás, para você tia do Zap que não conhece, muito antiga, bateu o recorde do Stranger Things na sua adaptação que estreou recentemente na Netflix, e nem é uma adaptação tão boa. Para além disso, Kimetsu no Yaiba, também conhecido como Demon Slayer no ocidente, bateu os números de bilheteria do Godzilla vs Kong e do filme do Mortal Kombat na semana da sua estreia. E no mundo dos videogames a coisa não é tão diferente assim. Enquanto os jogos ocidentais, como nós vimos nos outros programas, são vistos com cada vez mais ceticismo, os jogos japoneses se tornam referências cada vez maiores e estão se tornando o centro do debate no que tange a discussão no mundo dos jogos. É Dark Souls pra lá, Final Fantasy pra cá, Yakuza pra lá e Zelda pra cá, se bem que esse negócio de Zelda pra cá não é muito novidade. Mas há um problema na Terra do Sol Nascente. Cada vez mais, as empresas japonesas, por motivos que nós exploraremos em breve, estão cedendo às exigências das audiências modernas ocidentais. E a Sony, que foi uma empresa vítima de uma ocidentalização excessiva, acaba de se tornar uma das maiores acionistas da Kadokawa, um dos maiores conglomerados de produção de entretenimento no Japão. Isso pode virar a indústria japonesa de cabeça para baixo e acabar, talvez, com uma das únicas fontes de entretenimento sadio às quais o jovem tem acesso. Mas por que isso aconteceu? Por que as coisas eram diferentes? Por que o japonês não perde a moto? Para responder essas e outras questões, nós chamamos, para além do nosso já de casa Mafinha Verões, dá um oi, Mafinha. Então, pessoal, tudo certinho? Chamamos também aqui o nosso querido Satoru-san, ele que é o domador de arcontes e o maior inimigo do Demiurgo do Vale do Paraíba e membro da ilustre bancada do Gnose Games. Yo, minasan, konnichiwa. Entendi não. Bem, Olá. Fala português. é o meme do cara. Tá falando alemão, cara? Não, e tem... Inclusive, um detalhe que tem que adicionar. Você disse que vai virar a indústria japonesa de cabeça pra baixo. Mas aí eles vão ficar da direção certa. Ah, é verdade. É verdade. Vai acabar essa confusão do fuso horário. A gente vai conseguir conversar com o Cabrutos, inclusive, que é horrível conversar com ele. Que ele muito ruim. Não, ele mora no Japão, então ele tá no horário errado lá. Sim. Nós estamos certos, né? Não sei se... Ele tá na Alemanha agora. Tá na Alemanha. Então tá... O cara vai do Japão pra Alemanha. Esse rapaz tem alguma fixação com os países do eixo? Que é isso, cara? Respeita os convidados, por favor. Que história é essa, né? Depois nego acusa a gente de ser fascista, ninguém sabe por quê. Meu avô saiu do Japão em 33, não participou disso. Ah, não, que bom. Não tem nada com isso, né? eu não tenho culpa no cartório. EI, diversidade, equidade e inclusão. É um produto com altos níveis de histeria e delírio, não recomendados para aqueles que querem manter a sua sanidade mental. Como eu não dei, eu tô bem. Mas é isso aí, tirando essas questões do eixo, né, para contextualizar mais pro pessoal, houve aí uma série de flops na indústria ocidental. O mais recente foi o Dragon Age, que assim, todo mundo cansou de falar. E a gente até falou aqui no programa anterior que é basicamente um jogo de fantasia, de Dark Fantasy. Que não é Dark. Exatamente, tradicionalmente era um jogo de Dark Fantasy. Sim. E agora virou um jogo de Fantasy, ele virou Dark. Ele virou um filme da Marvel, né? Porque ele claramente é uma tentativa de você pegar esse cinema Marvel e transformar em videogame. Tanto que é cheio de frasezinhas de efeito, Guardiões da Galáxia, o vilão é meio que um Thanos. Exato, e aquela coisa, ele é caricato, é esvaziado de significado, o visual também, assim, cara, o Dragon Fortnite, Age, né? Exato, o Dragon Age tinha uma direção artística muito clara, é só você botar um print do Dragon Age Inquisition, que nem é o melhor da franquia, do lado desse Dragon Age Veilguard, e você vê que, assim, não é a mesma coisa. Sim, ele tem umas cores neon, parece balada, né? Cara, sabe o que eu acho que ele parece? Sabe aquelas caixas de placa de vídeo antiga, que tinha uns visual 3D muito cafona? O Dragon Age tem aquela cara, esse Dragon Age novo. É cara de CG, de tech demo dos anos 90, saca? É o Dragon Age balada gay, né? Dragon Age Ballad of Gay Tony. O melhor é o Drag Age, né? Drag Age. E aí, pô, esse jogo não vendeu bem. As pessoas que são fãs de longa data da série não gostaram, evidentemente. E aí teve vários outros casos. Teve o Concord, que todo mundo cansou de falar também, que é o Hero Shooter, o maior prejuízo da Sony da história recente. É um dos maiores prejuízos da história dos videogames. Isso é muito pior que o ET do Atari, em questão de números.
E só não vai ter cópia enterrada no deserto porque ninguém mais vende cópia física. Então cara, fora essa avalanche de jogos sendo transformados em serviço para você ter rentabilidade de longo prazo e o modelo de negócio ser viável, fora o lance do hiperrealismo que faz com que os jogos fiquem cada vez mais caros, e, tipo, mais caros que você produzir um filme blockbuster. É mais caro você produzir um jogo AAA do que um filme da Marvel, sabe? E olha que aqueles atores não têm cachês baratos. E aí você tem esse acúmulo de problemas que estão tornando a indústria de jogos ocidental, assim como a indústria do entretenimento ocidental, que padece de muitos desses mesmos problemas, uma coisa cada vez mais insustentável. E aí, por outro lado, você tem o Japão, que, assim, nos animes não tá na sua melhor fase, né? Mas ainda assim, eles não tiveram esses problemas. Eles têm lá o estilo deles, eles têm a forma deles de fazer a arte, e eles continuam fazendo daquele jeito. E porque não tem essa loucura de politização e etc., saem umas histórias normais de lá. E aí as pessoas consomem. Mas aí agora tá a ONU pressionando o Japão para mudar os animes. Eles estão dizendo que a indústria de animes tem problemas. Sim, que tá incentivando a violência contra a mulher, né? Exatamente, violência contra a mulher. Na Alemanha eles estão falando que porque os animes são fissurados ao nazismo também. Eles estão muito preocupados com isso aí. Sendo que eles colocam como vilão sempre. Sim. Pois é, né? Que é o maior vilão de todos, né? Sim. Pô, tem vilão melhor que nazista, não, né? Então, é porque o imaginário coletivo moderno é, qual que é a organização que todo mundo entende que é maligna? É essa. Então ela é a melhor referência pra você fazer vilão. Exato, é o famoso todo mundo que eu não gosto é Hitler. Sim. E que até a gente fez um vertical recentemente sobre isso. E aí, beleza, você cola lá todas aquelas pechas do discurso do DI e do SG moderno, que é, olha, não tem mulheres o suficiente fazendo animes, não tem não sei o quê. E aí você começa a botar exigências em cima da indústria para moldá-la de dentro para fora. Só que, infelizmente, antes mesmo dessas restrições, já havia um movimento dos japoneses de ceder para essa ideologia gestada no Ocidente liberal. E esse movimento teve uma origem muito específica. Mas antes da gente entrar na origem dele, a gente tem que entrar na história da indústria japonesa de games e na história da própria cultura japonesa. Sim. Vamos entrar na história da cultura japonesa e tentar ver se tem salvação, né? O único bastião aí da cultura pop que sobrou no mundo sem a extensa contaminação do wokeísmo. Né? Só fazendo aqui um disclaimer, cara, existem empresas que são woke. Eu lembro uma vez, eu tava fazendo uma live sobre a CD Projekt, né? Que eu tenho, inclusive, um vídeo de 1 hora mostrando como o Cyberpunk 2077 foi sabotado. E aquilo ali foi muito provavelmente arquitetado, aquela situação. Porque é o seguinte, eles anunciaram o jogo e muito rapidamente o jogo começou a ser alvo de ataques naquele Reset Era, que é um fórum de progressistas. Aí teve um escândalo, porque eles usaram um travesti no trailer, e o travesti era um travesti. Ele não era empoderado o suficiente, ele não seguia a cartilha. Aí a Anita Sarkeesian, que todos aqui sabem muito bem quem é, inclusive vocês... a fonte de todo mal, eu chamo ela. Sim. E que o japonês começa como Anita Sarkeesian. Exatamente, agora ela é conhecida no Japão. Sim, tem um vídeo lá do KB de Norito falando Anita Sarkeesian. Pô, muito bom, velho. Muito bom e muito ruim também, né? Ela chegou e mandou um tweet assim: CD Projekt, sabe, se vocês não quiserem ter mais problemas, olha, esses escândalos com diversidade podem acabar com o jogo, sabe? Se vocês não quiserem ter esse tipo de problema, contrata a minha consultoria. Tipo um mafioso vendendo proteção, sabe? E eles não contrataram. E aí rolou uma pressão da mídia em cima do Cyberpunk, que eles começaram a botar defeito nos trailers, a questionar por que o jogo era adiado, e aí isso gera a pressão dos investidores, isso fez com que o jogo fosse lançado às pressas. Tá certo que, de fato, o marketing deles foi exagerado, eles fizeram promessas que eles não sabiam se eles podiam cumprir. Porque eles eram uma empresa que ainda não tinha um histórico de fazer grandes projetos, e esses projetos dão muito trabalho, porque cada aço tem que ser feito, são muitas horas de produção, e você tem que coordenar uma grande equipe. Uma empresa que não tem experiência vai dar problema. Sim, e, cara, é uma coisa que, assim, uma das reclamações que tinha dentro dos vazamentos que saíram era que o departamento técnico e o departamento de marketing, eles não estavam muito bem conectados. Então, o marketing montava a propaganda
e jogava pros departamentos técnicos e falava, vai ter que fazer isso aí agora. Dá um jeito aí, se vira aí, né, cara? Nós prometemos, faz aí. Então era uma coisa meio descompassada. Isso, segundo as fontes do Jason Schreier, e a gente sabe que ele tem fontes de fato, mas sabe que ele também é um cara um pouco estranho. Sim, mas pode confiar. Enfim, é só dando disclaimer, porque ele tem as posições dele que são bem claras. Mas a informação não tem lado, né? Sim, exatamente. Enfim, então houve essa sabotagem, e aí, por que eu trouxe essa tangente enorme? É porque, quando eu falei sobre isso, automaticamente as pessoas falam, então a CD Projekt é um bastião, porque eles são poloneses, né? Eles são católicos, são conservadores, eles vão fazer o jogo anti-woke, e não sei o que. Mais ou menos. Cara, o CEO dos caras lá fez uma doação enorme pro candidato woke à presidência da Polônia. Eles contratam política de diversidade e inclusão, tem gente do cabelo azul lá, só que é o seguinte, eles são wokes, eles são infectados dessa ideologia moderna. Só que eles querem fazer um jogo que presta normalmente. Sim. Eles estão preocupados em fazer um jogo. Então, assim, o problema não é o cara ter uma ideologia torta, é instrumentalizar o jogo. Isso é justamente, olha, existem essas empresas, normalmente no leste europeu, ironicamente, que estão meio fora disso aí, mas elas são poucas, né? E onde tem uma indústria inteira que de fato tem uma produção cultural mais sã, é no Japão. E aí, se a gente voltar na história, não é de hoje que a indústria japonesa é importante, especialmente dentro dos videogames, né? Na verdade, por conta da Taito, da Sega e da própria Capcom, que são empresas japonesas, muito dos maiores sucessos, dos primeiros sucessos no videogame no Ocidente, são japoneses. Sim. A Sega, ela foi fundada por americanos, ironicamente, né? Porque ela era uma empresa de máquina de caça-níquel, que foi fundada no Havaí. Mas aí eles transferiram o negócio para o Japão e depois os japoneses compraram de volta a empresa, porque ela tinha se vendido para o conglomerado americano. Ó. Aí com o investimento japonês eles compraram a empresa de volta e também com o investimento de um judeu, que inclusive virou presidente da Sega da América até a aposentadoria dele. Mas o interessante é o seguinte, é que a indústria de videogames começa como caça-níquel para soldados americanos, porque durante a ocupação americana do Japão, os soldados tinham que fazer troca de posto, né? Post Exchange, que é o PX. E eles ficavam sem nada pra fazer. Então, geralmente instalavam cassino, máquina lá e caça-níquel. Aí começou a ter esse serviço de máquina de caça-níquel. Disso aí vai virar o fliperama. Sim, tanto é que das primeiras pesquisas, no Ocidente você teve várias pesquisas que criaram os consoles domésticos acontecendo em paralelo, né? Você tem, por exemplo, o Space War, que é aquele jogo de espaço dos nerdola do clube de modelos de trem do MIT, eles montaram o joguinho lá, e tem um primeiro console também, que era um cara envolvido com o exército, que ele bolou aquilo lá, e ele vendeu o projeto para as Forças Armadas, ele queria realizar por meio das Forças Armadas, e depois que virou uma coisa de entretenimento. Sim, porque era para ser supercomputadores, para fazer cálculo de míssil, simulações, etc. Exatamente. Então tem essa ligação, e aí você vê que, cara, olha, os grandes primeiros sucessos dos arcades, Space Invaders, tem a sua origem no Japão. As máquinas da Taito eram as máquinas referência no começo. Para além das máquinas da Sega, claro, que até hoje são, enfim... a guerra de consoles dos anos 90, Nintendo e Sega, né? Sega e Nintendo, exatamente. Eu me lembro muito bem, eu era o único que tinha o Mega Drive, na minha rua, o pessoal todo tinha Nintendo e a gente quebrava o pau. Sim, eu também sempre fui Sega. Pena que quando eu nasci ela já tava quebrada. Mas eu era fã. Eu tinha o Master System, né? Olha só. Nossa, adorava. Muito bom. Eu nasci com o Play 1. Eu era... Você é Playboy. Playboy. Eu era o Play 1 e era isso aí. E aí tinha um vizinho que tinha um 64. E eu achava, óbvio que eu achava o 64 mais legal, porque era o que o vizinho tinha e eu não tinha. Então, porque tinha 007, eu achava maneiro. Mas enfim. E aí, cara, logo no começo ali da indústria de jogos, você nota que tem uma diferença entre os jogos japoneses e os jogos ocidentais. Enquanto aqui você tinha a Atari fazendo Pitfall, lá do outro lado você tinha o Pac-Man, que é um jogo muito mais abstrato e muito mais esquisito, né? Se você parar pra pensar, o Pitfall é o sujeito correndo, ele pula um negócio, ele é tipo um Indiana Jones, assim, no meio do mato. Se você olha pro Pac-Man, é um círculo amarelo comendo círculos menores, fugindo de fantasmas num labirinto, e um desses círculos que ele come faz o que ele consiga comer os fantasmas. E aí você fica ali tentando fugir dos fantasmas. Então, eles... É uma analogia ao movimento hippie, né? O cara tomando um monte de ácido, fugindo de fantasma, né? Cara, no labirinto, né? Exatamente. Então, caraca, deu ruim.
Você tem... Engasguei comigo mesmo. Não, exato. Você tem engasguei com ácido hippie. Você tem um nível de abstração maior. E assim, mesmo, cara, se você pega o desenvolvimento dos RPGs, no Ocidente, você tem aqueles jogos de Choose Your Own Adventure, que eram jogos de texto, de aventura, que aparecia um texto na tela, como tinha nos livros, e o cara escolhia a opção e ele avançando. Daí, você tem os CRPGs, que eram os RPGs de computador old school, que simulavam os RPGs de mesa. Que eram, cara, aquele jogo é tipo uma planilha de Excel com gráficos. É tipo aquele Planescape Torment, esses jogos mais antigos. Os primeiros Baldur's Gate mesmo. Cara, e aquilo o que eles estão tentando fazer? Eles estão tentando simular uma partida de RPG de mesa no computador. Sim. Então é sempre tipo, olha, a partida de RPG de mesa já é uma imitação, já é uma espécie de mimesis. Eles estão tentando fazer uma mimesis da mimesis. Sim. Então tem esse lance no Ocidente de uma obsessão com a simulação, com o realismo. E quando você pega o RPG japonês, ele é muito mais simplificado. Ele tem o lance do texto, tem o lance do protagonista mudo, que você pode pôr o nome que você quiser pra você se projetar lá nele, etc. Mas é assim, cara, a história é determinada. É um livro de história mesmo. Você vai acompanhar essa história, você vai interagir com ela, mas assim, você até escolhe lá umas opções de diálogo, tá? Não sei, mas não muda muita coisa. E os sistemas também, por mais que tenha as classes e etc, que são emprestadas do RPG de mesa, também é muito mais simplificado. Não tem aquela modularidade toda que simula a liberdade do RPG físico. Então você vê que o japonês está muito menos preocupado em simular as coisas e mais preocupado em entregar um tipo de experiência específico. Sim, né? Sim. O que tem relação com a forma como o japonês vê a arte, né? Sim. É porque a arte japonesa, ela se desenvolve muito como uma comunidade artística, né? Que é mais para o período Edo. Porque acontece, a era Edo é uma era extremamente opressiva, porque o governo é dominado lá pelos samurais, eles impõem uma ditadura militar, de verdade, né? E o que acontece? Olha aí. Como você não tinha nenhuma participação pública, e a sociedade era extremamente, as pessoas eram extremamente cobradas, porque elas eram cobradas por um sistema de castas extremamente rígido, e que tem inspirações na filosofia do Bushido, na filosofia também um pouco do neoconfucianismo, que na verdade, o neoconfucianismo ele é confucianismo por fora, legalismo por dentro, né? Que na verdade o Estado vai pegar a vara e você vai obedecer. Simplificando, claro, então fica muito mais complexo isso. Então o que acontece? Para poder ter algum nível de comunidade real, as pessoas começaram a se organizar em círculos culturais. Então começaram a criar várias comunidades de poetas, que as pessoas iam lá, liam competições, faziam competições de poema. E por isso você tinha esses círculos onde as pessoas se juntavam para admirar o belo. E com isso você tinha uma contrapartida, onde elas, ao mesmo... o japonês, então, ele tinha dois núcleos. Um núcleo era o núcleo que trabalha para a sociedade, que tem que servir o público, que tem que trabalhar, que tem que ser lá o escravo. E o outro é o núcleo onde ele realmente é um ser humano, que é onde ele se junta com os outros japoneses para admirar o belo. E com isso você tem o que se chama de... o que a Eiko Ikegami chama de civilidade sem direito civil. Que você tem uma sociedade civil sem você ter a democracia. Porque o Tocqueville diz, quando ele está falando da América, que a América tem a liberdade, tem a democracia, e por isso você tem associações livres que se formam. Você tem uma sociedade civil viva por causa da democracia. Sim. No Japão você não tem a democracia, não tem a liberdade e ainda assim tem a sociedade civil. É uma coisa muito interessante. E é engraçado que tem o Huizinga, ele faz essa distinção entre o que é sério e o que é lúdico, né? Que é uma coisa que existe na sociedade ocidental, existe, desde sempre, a cultura existe. E você tem uma separação entre os ritos, por exemplo, de uma religião na Grécia, o teatro grego, e entre o que é sério. Você tem uma distinção entre o que são os Jogos Olímpicos e as matérias da polis. Só que é diferente do que acontece no Japão, pelo que você me mostrou lá e pelo que você está falando. Porque há uma separação. Aqui, olha, existem regras diferentes das regras cotidianas acontecendo nessa cerimônia. Ela é uma coisa diferente. Só que ela está integrada com o restante da polis, né? Então, você tem, ao mesmo tempo que o rito é uma coisa separada, os deuses do panteão daquele rito estão envolvidos na religião, que é uma religião civil, que também faz parte do governo, e etc, etc, etc. E no Japão, parece que e a arte também está envolvida com a religião, etc. Tanto é que o teatro grego, muitas vezes, ele começa como uma coisa religiosa mesmo, como um rito, efetivamente, que torna presente as histórias míticas, né? E ele também tem um papel catártico, né, de purificação das emoções. Exatamente. Enquanto no Japão você tem uma coisa assim, olha, são coisas completamente distintas. Não há mistura entre a arte e essas comunidades artísticas e a sociedade
as coisas da polis, por assim dizer. Parece que elas se complementam nessa tentativa do japonês de tentar participar do coletivo e ao mesmo tempo manter um indivíduo, né? Essa briga que o japonês tem dentro dele entre o individual e o coletivo. Mas assim, é porque a arte no Japão, ela se secularizou muito rápido. Porque a gente tem a impressão de que o Japão era religioso, mas aí veio o Ocidente com o seu secularismo moderno, com o liberalismo, secularizou o Japão. Não é essa a história. Sim. Como o Shuichi Kato coloca, na verdade o Japão já era secularizado na era Edo. Porque o que acontece? O budismo virou uma religião estatal. Isso que é verdade, ele era a religião do Estado que justificava o regime. Então o sacerdote lá, mais importante do início do governo Tokugawa, que era o... esqueci o nome dele. É que o nome japonês é difícil de lembrar. Não, mas é o Tenkai. O sacerdote Tenkai. Ele disse, não, o Shogun, que é o Iemitsu, não, é o Uemitsu, perdão. O Uemitsu, ele é descendente dos deuses, porque o avô dele lá, que é o Tokugawa Ieyasu, na verdade ele era Buda e Deus. Eu tô falando que ele era. Por quê? Por quê? Porque o imperador, ele é descendente dos deuses. Porque o primeiro imperador de Mu é neto da deusa Amaterasu, então eles são uma linhagem divina. O Shogun não tem linhagem divina, então por que ele manda? É na paulada. Então a gente precisa o quê? Vamos inventar um deus, vamos tornar o ancestral do Shogun um deus também, porque ele tem uma justificação para mandar no país. Ou seja, é uma religião estatal. Com isso, foi criado um governo de controle social por meio dos templos, que é o chamado Terauke. Terá é o templo budista, né? E esse aqui seria o certificado, é o certificado do templo, que é o quê? Para você poder ser um japonês normal, você tinha que ir lá e ter o seu nomezinho anotado no templo. Você é budista. Isso era um sistema de controle social para combater o cristianismo. Que é qualquer ideia. Eles queriam acabar com os cristãos, então você tinha que ser obrigado a ser budista. Então você tinha que ir lá no templo e tirar um certificado de budista. A carteirinha. A carteirinha, eu sou budista. Se você não tivesse essa carteirinha, morreu. Já era. Só que o que acontece? Não era só tirar a carteirinha. Você fazia um teste lá no templo para ver se você está praticando mesmo. E depois, cada templo acompanhava a população local. Então, o Kenso que hoje faltou no culto, hein? Não tá indo na cerimônia. Aí veio o vizinho, eu vi ele fazendo o sinal da cruz, hein? Manda a polícia lá na casa dele. Tinha o fiscal do Sarney lá. Tinha o fiscal do budismo. Né? Ou seja, porque... E mesmo depois que o cristianismo acabou, porque com esse sistema eles conseguiram suprimir o cristianismo completamente. Isso e mais a matança geral, né? Sim. Matar todo mundo, mais controle social. Mas mesmo depois do cristianismo ter sido extinto, o sistema continuou. Por quê? Porque ele era um sistema de controle social. Porque esse é um sistema de União Soviética. Sim. Esse negócio de você dedar o seu vizinho, porque quem é traidor do regime vai ser perseguido, você é obrigado a performar a religião do sistema, virou uma religião estatal, que ela simplesmente servia para poder reforçar o poder do regime e oprimir todo mundo. E não tem como você acreditar numa religião estatal. Então, rapidamente as pessoas perderam a fé nessa religião. Que é o que aconteceu também nos países do norte do Báltico, na Europa. Que naquele livro, o McIntyre diz lá no Depois da Virtude, que nos países ao norte do Báltico, ou seja, Inglaterra, os países nórdicos, ali a Prússia, que são os países em que a igreja protestante virou uma igreja estatal, né? Porque a igreja da Inglaterra é uma estatal do governo. Sim. Rapidamente a fé caiu. Porque quando a igreja vira uma asset do governo, não tem como ter fé. Sim. E no Japão aconteceu a mesma coisa. A igreja virou uma asset do governo e ninguém tinha fé. Então a cultura se secularizou muito rápido. Então os poetas, eles não falavam sobre os temas do budismo, eles falavam sobre a natureza, sobre as árvores, sobre os pássaros. Então a cultura japonesa se secularizou muito antes do Ocidente chegar lá. E é engraçado que é uma cultura secularizada que serve como um refúgio e um escape da religião civil que enche o saco do japonês. Sim. Em certo sentido, hoje em dia, também você tem esse elemento de que a vida no Japão ela é extremamente pesada, a vida cotidiana. Sim. Todo mundo conhece, ou já deve ter ouvido falar do salaryman, que é o cara que, ele vai trabalhar de manhãzinha, ele fica até tarde no trabalho, dorme no escritório. Às vezes você ser pego dormindo no escritório é visto positivamente, porque é sinal de que você tá se esforçando, que você não tá indo pra casa descansar. E às vezes o cara dorme ali mesmo, dorme no metrô pra voltar mais rápido e volta pra casa no fim de semana. Então assim, cara, é uma vida maluca em que o cara tem alguns momentos de descontração em que ele vai extravasar. Sim. E esse extravasar é onde tem o entretenimento, onde tem a cultura, que é visto como... Cara, eu tô fugindo daquela realidade ali. É um escape, né? E não é... pode ser individual também,
né? Mas normalmente é coletivo. Então você tem a cultura do karaokê, você tem os arcades, que lá são vistos como entretenimento de adulto normal, as pessoas vão no fliperama, o que é muito parecido, novamente, com as comunidades artísticas que você tinha falado do período do Edo, que as pessoas se juntam para socializar. Isso tem também relação com uma outra coisa da cultura japonesa, que é a hipersociabilidade. Sim. Porque o Japão. Porque assim, para o Japão. Não, só um detalhe, é sempre a gente voltar um pouquinho pro século XVII, que é a grande influência artística, né? Que é aquele ukiyo-e, né? Não sei se está correta a pronúncia, né? Que é o mundo flutuante, que é aquela arte hedonista, justamente o que o Arthur falou nessa questão de você não ter aquela arte sacra como o Ocidente trazia. Era uma arte muito mais secular, que tratava do hedonismo, daquela burguesia japonesa ali do período Edo, aquela coisa do funcionalismo público, das paisagens. Até, se não me engano, tem uma gravura, acho uma xilogravura muito famosa, daquela da onda lá, Kanigawa, alguma coisa assim, o nome. Que é dessa estética. E traz todo esse conceito artístico, ele vem lá de trás, né? E é introduzido na própria arte dos videogames depois do século XX, né? O outro detalhe muito interessante é que eu me lembro de ter visto um vídeo há muito tempo atrás dos budistas, e como o budismo no Japão realmente tem essa coisa burocrática, eles vão passando de casa em casa, principalmente no pessoal mais ocidentalizado, né? Imigrantes brasileiros e tal, que são cristãos, para provar como o Buda é mais poderoso que Cristo. Rapaz, tipo testemunho de Jeová. Eu pensei no mesmo coisa. É interessante. Legal, né? Não, muito doido. Muito legal. E aí você tem todo esse ambiente cultural que tem uma consequência em como os jogos são feitos. Sim. Né? Então, porque assim, como eu ia falar do ser hipersocial, né? Porque a pior coisa que existe para um japonês é ele ser um fracassado social, ele ser visto como um pária da sociedade. Porque se você é um pária, você não é nada. Né? Se você não tá ligado na polis, você é lixo, acabou você. Então eles têm muito medo da reprovação social, de se destacar, por exemplo. E isso gera esse aspecto letivista no japonês. Tanto é que, desculpa interromper, mas você vê nos animes assim, por exemplo, fulano é um delinquente, por quê? Porque ele pintou o cabelo de loiro. Porra. Ele fez uma coisa que é um pouquinho diferente do que as pessoas costumam fazer, e as pessoas já o estranham, saca? Então esse é o nível da coisa, pra quem não tem o contexto. Mas prossiga. Sim. E no videogame, o que acontece é o seguinte, aqui, como nós dissemos, a arte também, ela vai herdar alguns aspectos do budismo. Embora ela seja secularizada, ela vai herdar algumas ideias espirituais, porque você herda por osmose. Você tem várias ideias na sua cabeça que você não sabe de onde é que vieram. Que vieram da religião, da cultura, da filosofia, do seu povo. Que você recebeu indiretamente, seja pelos desenhos que você viu, pelos filmes que você assistiu, pelos livros que você leu, ou pelas pessoas que você conversou. Isso vai sendo passado sem você saber. Então você tem uma série de crenças que você não sabe de onde é que vieram. Então, mesmo que ela fosse secularizada, ela ainda carrega alguns valores. Então, por exemplo, essa ideia, a ideia da arte ser contemplativa. Que você vai contemplar, que você vai se distanciar. E que essa contemplação ela é não intelectiva. Então, porque para o budismo, né, a primeira experiência de mundo, que é a intuição, essa que é a mais poderosa, né? É a partir da intuição que você vai chegar na iluminação. Então as artes japonesas, elas buscam uma forma de iluminação. E você vê que isso passa para o videogame, por exemplo, nessa questão do tutorial, que o japonês não gosta de tutorial. Ele gosta que você aprenda jogando. Exato. Porque o conhecimento intuitivo é o mais poderoso. Eu não preciso explicar com palavras. Não, tem até o exemplo que é o exemplo que todo mundo dá e que é facinho de ilustrar na tela. Você pega o primeiro Mario. Você tem o Mario do lado esquerdo e você tem o espaço vazio pro lado direito. Sim. Qual é a primeira coisa que o cara vai pensar? Ele vai, vou apertar pra direita. Ele aperta o botão pra direita. E ele vai apertando. A primeira coisa que vai acontecer quando ele for andando pra direita é que ele vai esbarrar com o inimigo e vai morrer. Ali ele vai aprender que se ele encostar no bicho, ele morre. Sim. Não precisa dizer. E aí, tá bom, o que tem no controle? Tem um outro botão, ele vai apertar um botão, pula. Qual é a primeira coisa que o cara vai fazer? Vou pular por cima. E aí logo em seguida tem a próxima pedaço da fase é construído de maneira que você não consegue pular por cima do Goomba. Independente da maneira que você pular, você vai cair em cima dele. E aí você vai perceber que quando eu pulo em cima, eu mato o bicho. E aí depois você pega um cogumelo. Cara, em 1 minuto de jogo, você aprendeu tudo que você precisa aprender pra jogar o Mario. Exatamente. Sim. E essa questão também de não ser realista. Isso vem do teatro japonês, o exagero. Então, por exemplo, essa questão de que as emoções têm que ser fortes. Eu tava lendo um livro que é para fazer mangá, que chama-se Karata ou Gokasu.
Quem quiser ler aí, tá em japonês. Boa sorte. Inclusive, mostra aí o desenho que você fez da mascote pra Liga Nerdola. É que eu desenhei aqui um mascote para a Liga Nerdola, né? Que é a Nerdola-chan aqui, ó. A Nerdola-chan. Muito bom. Eryosurubaka. Faz o L. Né? Que é misturando esse traço de anime com super-herói. Eu tentei misturar um pouco dos dois, né? Sim, mas prossiga. Sim. É porque tem esse livro Kato Gokasui. Lá ele fala, quando você for fazer uma emoção do personagem, desenha a emoção que você quer no storyboard. Na versão final, faz ela pelo menos 1,5 vezes mais forte. Você tem que ser mais forte. Não é pra emoção ser real, ela ser mais intensa. O cara tem que gritar. Por quê? Porque eles querem buscar uma grande intensidade. Porque para o japonês, o teatro ele não precisa... Isso vem já do teatro, porque o teatro japonês já é exagerado. Sim. Ele já é cheio de poses. Por exemplo, essa questão de que no anime tem muita pose, né? Isso já vem do teatro. Porque no teatro kabuki, o ator ele passa de uma pose para outra, porque aquela pose ela sintetiza o estado emocional dele. Ele faz a pose, ele para. A peça ela não segue um tempo linear. O tempo ele expande e contrai de acordo com o momento. Então quando ele quer fazer você chorar, o momento é estendido, o tempo fica em câmera lenta, o ator para. E aí depois volta. E você vê que no anime isso acontece também. Você tem cenas que os personagens param para mostrar a reação deles. Sim. O tempo expande e contrai. E você vê, por exemplo, no Dragon Ball tem o famoso os 5 minutos de Namekusei, que duram vários episódios. No Hunter x Hunter tem aquele episódio da invasão do Palácio do Meruem, que o episódio ele se passa em só alguns segundos, mas é um episódio inteiro. Porque é só mostrando as emoções de cada um. E não sei o que chorou, e ele olhou pra cima, e vai aquela descrição longa, e tem narrador no episódio. É um episódio bem teatral. Sim, e até mesmo as próprias cenas de ação, e isso é engraçado que o Ocidente vai adotando aspectos disso nos filmes de ação, depois o próprio Matrix, etc, que é o com Bullet Time e tal. Cara, as cenas de ação do Kimetsu no Yaiba, com aquele jogo de perspectiva e etc. E, olha, o próprio lance dos efeitos visuais, que eles são mais símbolos do estilo de luta do que algo que tá acontecendo de fato. Sim, não são poderes de verdade. Exato. Então, você tem essa coisa do japonês, ele tá, primeiro, sintetizando isso tudo que a gente acabou de falar. Ele tá interessado, quando ele vai... A arte tem um aspecto coletivo, né, tem um aspecto de integração social, porque, primeiro, é assim que ela se desenvolveu no momento inicial, e segundo, porque o japonês, ele tem um aspecto de hipersociabilidade, ele não quer ser um pária, ele quer ser parte da sociedade, isso tem um germe no budismo, etc. Tem uma origem no budismo. Tanto é que uma coisa, inclusive, sabe por que o woke nunca vai dar certo no Japão? É porque no japonês não tem pronome. Não existe, não tem. Você tem nome, mas você não tem pronomes, né? Porque o pronome é um termo que substitui um nome. Então, João foi na cozinha, João pegou a caneta, João chamou sua mãe, João. Então você substitui por João foi na cozinha, ele pegou a caneta, ele chamou sua mãe. É pra substituir. No japonês você não diz nada. Porque no japonês a estrutura não é sujeito sujeito ação, né? É sujeito predicado, perdão. A estrutura é tópico e referente ao tópico. Então sobre João, ou no que se refere a João, ir cozinha, pegar a caneta, chamar mãe. Ou seja, não tem um pronome, só não tem nada. Você entende por contexto. Porque o João não é o agente, ele é o tópico. Sim. Tem uma coisa acontecendo e a coisa que está acontecendo é expressa linguisticamente. A origem dessa estrutura frasal vem do pensamento zen budista. Que é a ideia de que o quê? Você não tem um mundo que é feito por agentes, eles agem no mundo e isso constrói. Não. Você tem várias coisas que estão interconectadas. Então é sobre as interconexões dos objetos que acontecem no mundo. Porque o indivíduo é uma ilusão, na verdade. Né? Exato. E aí, olha o impacto que isso tem na cabeça da pessoa que... Pro japonês, faz muito sentido que se ele for visto como um pária, ele tá acabado. Porque, literalmente, ele não existe enquanto indivíduo. Não. Ele só existe enquanto conexão com o todo. Né? Então, assim... essa coisa do entretenimento público, dos arcades serem espaços de reunião, dos karaokês e etc. Do cara dificilmente ser aquele sujeito que fica isolado no quarto. Esse lance do otaku, hikikomori, etc. é uma coisa muito recente, inclusive. Né? Eles são vistos como fracassados. Exato. Eles não são bem vistos. Exato. Tanto que o otaku é um termo ofensivo. Exato. Então, assim, é uma coisa que no Japão não se ouve falar disso. Isso tem um efeito, evidentemente, na cultura de videogames. Então, olha, o arcade, ele não some do Japão como ele sumiu do Ocidente, justamente por conta desse aspecto de entretenimento coletivo. Né? Os jogos são mais abstratos, justamente porque eles não estão preocupados em expressar, em simular alguma coisa da realidade. Eles estão, de fato,
interessados em expressar algo que acontece no real, mas muitas vezes de maneira mais simbólica e aparentemente abstrata, porque tem uma intensidade, tem um nível de abstração. Ele tá preocupado com os estados interiores da coisa mais do que em expressar a coisa como ela é. Porque eles querem conectar a pessoa numa grande experiência. Uhum. Que é aquela questão, o sujeito ele vai se abstrair de si, ele vai entrar naquele mundo e ter aquela experiência. Sim. É isso aí. Uma coisa interessante que eu também estava vendo um outro vídeo de um brasileiro que mora no Japão, e ele falando que estavam comentando aqui daqueles hikikomori, né? Aquelas pessoas que se isolam, né? Não saem de casa, e o cara morava do lado da casa de provavelmente um senhor de idade, e ele nunca viu ele. E a grama crescendo, o mato tomando conta da casa, mas ele sabia que tinha alguém morando lá dentro. O cara não sai nem para comer. Então a pessoa vive um completo isolamento social, né? Não conversa com ninguém, não tem família, é uma coisa muito louca que acontece especificamente no Japão. Não sei se na Coreia também tem esse tipo de coisa, mas acontece especificamente no Japão e que leva até um problema de casas, né? Eu vejo bastante o pessoal assim, olha, tem essa casa aqui, o cara não tinha família, o cara morreu, né? Essa casa não foi para ninguém e a casa fica vazia, às vezes num local muito bem localizado, uma casa completamente abandonada e o preço dos imóveis cai. É quase uma epidemia no Japão que está acontecendo com esses hikikomori, né? Mais de 1 milhão de pessoas estão nessa situação. É muito, muito, muito diferente do que nós temos no Ocidente, né? Sim. E aí, olha, você olha para esse cenário e você começa a entender por que a ideologia moderna woke nunca entrou na produção cultural japonesa e por que a produção cultural japonesa está, no geral, tão desinteressada em relação às ideologias. É óbvio que você tem em jogos expressões abstratas que representam ideologias enquanto sistemas e tem porque, simbólicos. Obviamente, você vai ter críticas políticas. Sim. O próprio Hunter x Hunter que eu citei agora. Tem várias. Exato, mas não é uma peça de militância. Sim, né? É uma experiência mesmo. É uma coisa até um pouco mais sincera. E aí, poxa, é natural que isso tenha um apelo maior do que a propaganda woke pasteurizada produzida por Hollywood, do que a Capitã Marvel, sabe? Sim. Por mais que seja esquisito, por mais que o ocidental não esteja acostumado com exagero e com abstração, cara, tem uma coisa ali que não tá tentando enganá-lo, saca? Não é e que é muito imersivo. Sim, exatamente. Justamente porque ele é feito pra ser isso. Ele é feito pra te puxar pra dentro da obra. Né? E aí, olha, tem vários aspectos, tanto dos animes quanto dos jogos, que passam a fazer mais sentido aí. E aí entra um outro aspecto, que é um aspecto da indústria, né? Um aspecto de business mesmo, que é o seguinte: as produções no Japão, muito por conta dessa questão social, elas ficam, e aí isso pode acabar se tornando uma fraqueza também, e daí vem a suscetibilidade do japonês a esses ataques financeiros e aquisições. As produções japonesas tendem a ficar concentradas em estruturas corporativas hierárquicas. Né? É muito difícil, se bem que começou a aparecer desenvolvedor indie no Japão recentemente, mas é muito difícil você ter essa cultura do empreendedor que ele vai largar o emprego dele e ele vai se dedicar ao projeto dos sonhos porque ele quer fazer um negócio acontecer, que é uma coisa muito típica do ocidental, porque tem esse lance do America. Exato. Do indivíduo, herói e etc. Eu vou lá no meio do mato, eu vou domar o oeste. Exatamente. Exatamente. Isso é muito raro no Japão justamente por conta desse lance o cara quer ser bem sucedido, ele quer ser bem visto, então ele vai tirar notas boas e ele vai fazer uma boa faculdade e vai entrar numa corporação. A cultura da corporação, né? Sim, a cultura da corporação, né? Exatamente. O anime que mostra esse maluco é o Death Note. Porque o Kira é esse psicopata, burocrata. Exatamente. Exato. E cara, o próprio Cyberpunk, que é uma extrapolação, é como se o Japão tivesse colonizado o Ocidente, né? E aí você tem a cultura corporativa japonesa, em que a única forma de ascensão social é a ascensão social na cadeia corporativa. E todo mundo que não tá ali é pária. não tem uma vida que presta. Então você tem esse elemento muito forte no Japão, que faz com que a produção cultural mesmo se dê nesses grandes conglomerados. E fora o fato de que produzir cultura, cara, o anime muitas vezes até hoje, ele é feito na mão, né? Você tem alguns, tem vários que estão colocando elementos de CGI, etc de tal. Agora tá começando a acertar, mas não era uma coisa muito bem vista até pouco tempo atrás. Então você tem essas diferenças que fazem com que, cara, se você tiver uma injeção de capital estrangeiro tomando uma dessas empresas, você toma a produção cultural inteira. Porque você não tem mais produção cultural independente. E aí tem outro aspecto, que é a crise demográfica japonesa. Sim. Né? Os japoneses
estão tendo menos filhos, as pessoas estão envelhecendo. E isso vem já desde os anos 90, inclusive tá naquele livro aquele livro sobre a história da indústria japonesa. Sim. Que em 2006 já tinha esse desenho da crise demográfica que fez com que os usuários, os jogadores de videogame, passassem a ser pessoas mais velhas. Sim. Porque não tinha mais criança nascendo para jogar os jogos infantis, etc. Então o Japão começou a consumir muito mais consoles portáteis, porque o cara tá trabalhando o tempo inteiro, né? Então ele joga no trem, no caminho, joga em pequenas sessões, né? Inclusive jogar em pequenas sessões é uma coisa do arcade também, então o design não mudou muito. É por isso que a Nintendo ganha. Exato. A Nintendo reina. E aí o cara joga em pequenas sessões, ele joga no caminho pro trabalho, e ele é um cara mais velho. Só que é o seguinte, o cara mais velho, ele vai ficando mais velho. E você tem, por exemplo, os animes mais populares aqui no ocidente são os shonen, que são justamente feitos para meninos jovens. Pra shonen. Exato. Que significa... Porque shonen não é um estilo, é uma demografia. Significa que é um garoto jovem. Assim como shoujo também. Sim. O que acontece? Se não tá nascendo criança, não tem jovem. Exato. Vai produzir pra quem isso aí? E aí, ora, tem um mercado muito grande fora do Japão, carente de produção cultural, e que, tá bom, tem crise demográfica aqui também, mas não naquele nível. Né? Porque o Brasil também tem crise demográfica. Exato. Mas aqui tem mais jovens. Sim. E é uma quantidade muito maior. É um mercado consumidor potencial muito grande, e aí o Japão começa a entrar nesse mercado. Só que entrando nesse mercado, ele tá dentro de uma estrutura do sistema financeiro que é tomado por aqueles oligarcas, pelos grandes bancos, pelos fundos de investimento, que promovem essas políticas de diversidade. E aí acontece que, cara, é um nível que, assim, pra dar um exemplo de coisa ridícula, teve aquela censura. Você assistiu o Baki? Vocês assistiram o Baki? Não. Leram o mangá, alguma coisa assim? Não. Cara, o Baki é o seguinte, é um menino que ele quer quebrar o pai dele na porrada. Só que o pai dele é o homem mais forte do mundo. Então é muito difícil quebrar o pai dele na porrada. Só que o pai dele, ele é quase um Oni. Assim, ele é uma força da natureza. Os músculos da dorsal das costas dele formam o rosto de um Oni. Isso é o quão sinistro o sujeito é. Ele é um cara que, ele, buscando superar os próprios limites, ele vai atrás de espécies de urso em extinção e mata o urso na porrada. Ele invade a Casa Branca e pega o presidente, não porque ele quer matar o presidente, porque ele ouviu falar que o sistema de segurança americano é o mais forte do mundo e ele quer superar aquilo. Tipo, tem um terremoto incomodando ele, pô, eu vou lutar aqui com um cara que é muito forte, tem um terremoto. Ele dá um soco no chão e para as placas tectônicas. Esse é o quão forte o sujeito é. E ele não tem escrúpulos morais. Ele mata as pessoas pra provar a própria força pra ele mesmo. Sim, ele é a força incontrolada e indomável dos ksatris. Exatamente. É isso aí. E aí, é essa expressão máxima do domínio da caça guerreira. É isso aí. E aí o que acontece? Esse cara, a Netflix comprou os direitos do Baki e produziu uma temporada desse anime. Né? E aí esse sujeito aí, que é o Yujiro Hama, ele conhece o Muhammad Ali, ele luta com o Muhammad Ali e vence, né? E é até uma interação engraçada e tal. Aí na versão dublada do Netflix, o Yujiro vira pro Muhammad Ali e fala: mas você é muito mais forte do que eu. Ele fala: por quê? Porque você não luta só contra forças físicas, você luta contra o racismo estrutural. Assim, cara, as costas dele tem a cara de um demônio. Ele mata bicho em extinção no soco. Não dá. Sim, ele deveria estar. Ele tá cagando. Exato, mas ele tem consciência de ele tem classe. Consciência social. Ele tem consciência social. Então, assim, cara, é uma coisa ridícula. Sim. Teve recentemente a Amy, isso foi você que me contou, inclusive, que a Amy do Sonic, ela que no Sonic Generations. Eles censuraram a história da Amy, que agora ela não é mais apaixonada pelo Sonic. Por quê? Porque não pode a menina que a motivação dela é o amor. Não, ela não tem que depender de nenhum homem. Então tiraram isso daí agora. Ela é empoderada. Agora não. Ela quer ajudar os seus amigos. Isso, Que isso? Nada. É pra contextualizar pro pessoal, que assim, é o seguinte, o Sonic é um ouriço azul, né? Ele é um ouriço azul e ele é homem. E aí, você cria um personagem no Sonic 3 e Knuckles, né? É no Sonic CD. É no Sonic CD. Que tem o Metal Sonic. Sim, que é a Amy, que ela é a fã número 1 do Sonic. Exato. Ela é apaixonada pelo Sonic, aí por isso ela acaba se metendo mais lascada, porque ela vai atrás dele, aí o Robotnik... Aí o Metal Sonic sequestra ela, ele tem que resgatar. E aí você passa o jogo inteiro salvando a Amy várias vezes, em várias linhas temporais, enfim. E aí acontece o seguinte, ela é um ouriço rosa. Esse é o lance dela na história. Tem o ouriço azul, que é o protagonista, e tem o ouriço rosa que gosta dele. Sim. Aí, de repente... Não pode mais. Cara, o Yakuza,
Cara, novamente, Yakuza. É tipo... É um jogo com história de mafioso japonês. E eles estão adaptando diálogos no Japão para que aquilo não fique machista e politicamente incorreto. Aí não dá, né? E não é que assim, na equipe de tradução mudam. Não, é no original. Teve entrevista com o executivo da SEGA que ele fala, olha, como a gente sabe que vai vender no Ocidente, a gente já conversa com o pessoal e já adapta o texto daqui. O original já sai adaptado. Sim. Então, cara, são umas coisas... Sim, na Square Enix também. Na Square Enix, eles instalaram um departamento interno de censura interna. Que eu esqueci o nome agora, que é departamento de recursos, não sei o quê. Mas é um departamento que é de censura interna. Então, por exemplo, eles censuraram a Tifa. Eles também agora criaram um mascote LGBT da Square. Jesus amado. E assim, a Square, ela fez parceria com o Sweet Baby, né? Ela tava lá no site. Ou como os japoneses dizem, Sweet Baby. Square Enix, a Sweet Baby. Mas eles tiraram essa parceria, mas não importa porque eles têm um departamento interno onde eles se autocensuram. A Capcom também tem autocensura, tem a autoadaptação. Exato. E aí você tem a Sony também, que era uma empresa muito japonesa. Sim, se transformou uma empresa ocidental. Exato. Hoje em dia, o headquarters da divisão PlayStation, especialmente, eu não sei se é da Sony, acho que é da Sony Interactive como um todo, é na Califórnia, não é em Tóquio, saca? Então, e as principais produções deles são essas produções cinematográficas da Naughty Dog que se tornaram propagandas ideológicas. Então, assim, tá rolando... por conta de uma conjunção de fatores, entra a crise demográfica, entra o próprio fato da globalização mesmo. Sim. Né? E tem um outro ponto que é o seguinte... Inclusive aqui... Não, rapidinho, inclusive aqui no Brasil teve uma polêmica, além disso que vocês falaram, da questão corporativa, da questão já dos agentes financeiros, né, pressionando os estúdios japoneses. Por exemplo, no Brasil aconteceu aquela polêmica lá daquele mangá lá, o Adolf, lá do Osamu Tezuka, né, que o pessoal da Pipoca Nankin trocou a frase, né, atribuída lá ao Bigodinho, né, para colocar a frase do Bolsonaro, né? Então, quer dizer, assim, na quarta escala da coisa, os caras ainda vão lá, ainda inserem mais ideologia. Sim. Então é muito complicado, né? Esse aí é um outro problema, que é o dos localizers, né? Sim. Que você tá tendo essas que o texto original era normal, aí quando localiza para o ocidente eles trocam. Na Crunchyroll tem muito disso, que eu acho que é mais na dublagem americana, no caso. Na dublagem japonesa, na dublagem brasileira não costuma ter esse tipo de coisa. Mas na dublagem americana é muito pior. Tem casos lá da menina falando, this pesty patriarch, não sei o quê, que é no anime da Maid Dragon, que é um anime, Deus do céu. Que é um anime fofinho moe lá, eles meteram esse negócio de patriarcado, não sei o que, não tem nada a ver. E é bizarro que é o seguinte, as maiores distribuidoras de anime globais hoje estão na mão do Ocidente ou de empresas japonesas que se ocidentalizaram, porque a Funimation e a Crunchyroll, que agora são uma coisa só. Sim, que tá na mão da Sony. Né? E aí você tem a Netflix também. Então assim, cara, é uma coisa que é um pouco preocupante. Só que isso gerou uma reação. Né? As pessoas... Primeiro, antes da reação, os japoneses cedem a isso justamente porque... Exato, o japonês não tem essa coisa do confronto direto, tem a coisa da aceitação. O japonês é um povo não confrontacional, eles preferem aceitar para não serem ostracizados. Então, por exemplo, tá tendo no Twitter essa questão de cancelar artista japonês, porque o japonês ele fala um desenho e ele publica lá, só que agora os ocidentais estão tendo acesso. É o que acontece, teve 2 casos interessantes. O primeiro é de um japonês que ele foi desenhar uma menina lá, uma personagemzinha que ela tem a pele escura, né? Aí, só que ele desenhou ela um pouco mais clara, porque ele pinta com cores pastéis, então ele deixou mais clarinho. Aí falou, não, você é racista porque você tá fazendo whitewash da menina. Sendo que ele desenhou ela negra, ele só desenhou num tom mais claro. Aí por causa disso ele já é racista. Aí, o que ele fez? Ele excluiu e pediu desculpa. E você vê que ele falou, eu não entendi muito bem, mas perdão aí se eu ofendi alguém. Você vê que ele não sabe por que as pessoas estão se ofendendo. Sim. Ele só pensou, eu estou sendo ostracizado, eu tenho que me desculpar. Acabou. Ele não sabe por quê. Sim. Um outro caso mais recente é o do... é o daquele mouthwashing, né? Nesse caso eu não sei se o artista é japonês, mas eu acho que é japonês, que ele fez desenho da menina lá do jogo, só que ele fez um desenho bem sensual. Sim. E é uma personagem que no jogo ela passa por bastante trauma. Você falou, não, você tá sensualizando uma pessoa que passou por trauma, isso é errado. Uma pessoa que passou por trauma. Sendo que ela é um personagem de videogame, né? Rapaz...
Bom. Mas, de novo, ele tirou e pediu desculpa. Esse eu não lembro, eu acho que ele era japonês, mas... Sim, cara, o próprio caso do Dragon Quest, Sim. porque você pode ter o herói pode ser masculino ou feminino. Eles não entenderam por quê que os ocidentais estavam se ofendendo, mas eles falaram, não, agora não é mais homem e mulher, é tipo A e tipo B. Sim. E é isso aí. Sim, que na entrevista com os criadores, né, tava lá o editor e um dos desenvolvedores, né? Uhum. Ele falou, mas o que se irrita com esse negócio? Eu não entendi como é que é isso aí. Aí ele falou, o japonês falou que ele acha que é. É por causa da religião, né? Que na religião deles lá não pode essas coisas. Ele acha que quem tá censurando ele agora são os protestantes americanos, que é porque eles estão acostumados... Os puritanos, né? Porque nos anos 90 eram os puritanos, né? Que a pessoa tinha um decote, aí não pode, tem que cobrir o decote dela. Sim. Estão fumando cigarro, não pode. Então eles acham que são os puritanos. Tanto é que o que a Capcom tá fazendo... Ela tá censurando o decote, ela tirou o decote lá numa cena. A Square também, vamos tirar o decote da Tifa com aquela roupa dela. Sim, sim. Vamos colocar mais fixo aqui. Por que eles ficam censurando o decote? Porque eles acham que o problema deles são os puritanos dos anos 90. Eles não entenderam que o inimigo deles é uma outra coisa. Eles não sabem o que é woke. E aí começou a acontecer agora uma reação. Primeiro, o público ocidental já tá reagindo a isso tem um tempo. Sim. Né? As pessoas já estão de saco cheio desse negócio. Teve esse caso do Yasuke, que causou uma reação também no Japão. Sim. Né? E inclusive a gente fez uma cobertura aqui dos principais argumentos. Teve a cobertura do Gnose Games também, que você foi atrás da controvérsia envolvendo aquele professor universitário sem vergonha fajuto lá. Sim, é o Thomas Lockley. Exato. E do que as universidades japonesas estavam falando. Enfim. Houve esse caso, isso acendeu um alerta pela primeira vez, aparentemente, num número significativo no Japão. Sim. E os canais japoneses anti-woke começaram a crescer. Porque já tinha canal de japonês contra o woke, só que eles eram muito pequenos. Depois aí eles tomaram um boom, que agora eles fazem 200 mil views, 100 mil views, 50 mil views por vídeo. Eles que ficaram enormes, né? Que são canais, por exemplo, do Puxan, né? Que é um peixe na aquário. É muito desgraçado, porque esses canais japoneses, eles são muito estranhos, né? Sempre a capa é sempre um bichinho assim, né? Muito esquisito. Não, que o cara, ele grava com avatar de peixe, com a voz assim, remixada, dando notícia, mas ele é o cara contra o woke. É esse. O editação, esse parece mais normal, que é só um sujeito gravando. E esse KB de Norito, né? Que ele é um gamer, mas ele dá notícia de games. E você vê que o formato é mais ou menos o mesmo que tem no Brasil e nos Estados Unidos, que é o quê? Você tem esse canal que ele dá as notícias do mundo de games ou da cultura pop, e aí depois vê o comentário, que é notícia e comentário. Porque, na verdade, o movimento anti-woke é um movimento jornalístico. Sim. É um movimento de jornalistas independentes. É isso aí. Isso. É a Liga Nerdola do Japão. Sim, Sim, a Liga Nerdola do Japão. Exatamente. E ele acontece porque a cultura woke, né, que muita gente ainda insiste em dizer que não existe, né, é impressionante como... É que nem como é que é como é que é lá ai, meu Deus do céu. Esqueci agora do Olavo de Carvalho, que sempre falava lá, a reunião dos países socialistas lá. Esqueci agora. Ursal. Não. O Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo. É que nem o Foro de São Paulo. Durante anos, não existe. Pai, de um dia pro outro, os caras assim, os caras existe, mas é pouca coisa. A cultura woke é a mesma coisa. Não existe. Daí um dia os caras, não, cultura woke. Então, assim, a cultura woke, ela é difundida pelos jornalistas. Então, o combate tem que ser pelo jornalismo, né? Faz todo sentido quando faz isso. Sim, e é aquela coisa assim, quem diz que não existe, desculpa, todos vocês comunistas, meus amigos comunistas, são boas pessoas, quem diz que não existe, não é gente séria. É militante. Coloca o Ian Neves aqui, que a última vez eu pedi pra colocar, não colocaram. Põe o Ian Neves aí, editor. Não é gente séria, porque qualquer pessoa, até mesmo dentro da esquerda, sabe que existe um movimento intelectual influenciado pelo pós-estruturalismo, sabe que tem também um movimento político que vem lá da facção dos Clinton e etc. É que isso é propaganda política, porque eles querem colocar, são os negacionistas, o pessoal do antivacina, não sei o quê. Exato, e aí inventaram o woke que não existe. Então, assim, qualquer pessoa que no mundo acadêmico sabe que esse negócio existe. Sim. Talvez, se o cara não der o nome woke, e o nome woke é usado academicamente, apesar de tudo. Sim, porque, por exemplo, tem um livro de um francês, que é aquele La Religion Woke, que é de um acadêmico francês. Tem aquele woke.inc também. Sim. Então, você tem livros sobre esse assunto que usa esse termo, porque esse é o nome que... Infelizmente, esse é o nome que pegou. Não é um nome bom, mas é o que ficou. E assim, cara, há 3 anos atrás, aqui tinha vídeo no Quinto Elemento, a gente tem o podcast explicando
o braço político, tem o podcast explicando a origem do braço financeiro e do acadêmico. A gente falou do Foucault, falou dos Clinton, falou da coisa do capitalismo de investidor e etc, etc. Cara, isso não é novidade, saca? Então, assim, então isso existe, e aí o japonês percebeu que existe, né? E tá reagindo. Sim. Tá reagindo contra esse negócio. E tá dando certo. Eles conseguiram um grande número de pessoas, tanto que eles conseguiram dar um impacto na Ubisoft. A Ubisoft se lascou. Esse negócio do Yasuke, eles tiveram que adiar, a Ubisoft tá quase quebrando. Em grande parte é por causa da reação japonesa. Sim. Porque, por exemplo, muitas das descobertas, por exemplo, sobre a fraude, né, que fizeram em cima da história do Yasuke, foram os japoneses que foram investigar e descobriram. Eles que descobriram quem que era o professor que inventou essa história, viram que ele era uma fraude, que ele muda o texto, Sim. que em inglês ele escreve uma coisa, em japonês ele escreve outra, que ele mete fanfic no meio, ele coloca lá que o Nobunaga era apaixonado pelo Yasuke, coloca de tudo lá. Sem prova nenhuma, porque não tem documento sobre isso. E você vê que eles fizeram uma investigação muito boa e eles conseguiram fazer esse contra-ataque. E não acabou por aí, porque eles ainda estão organizados. E o que acontece? Eles estão não só replicando pautas do Ocidente. Então, por exemplo, saiu agora esse jogo da Naughty Dog aí, da mulher careca. O japonês replicou também, tá? Pra zoar o jogo igualmente. Mas eles também estão com pautas próprias. Porque tem as pautas específicas do Japão. Por exemplo, essa questão de defesa dos artistas japoneses que estão sofrendo, que estão sendo assediados pelo pessoal no Twitter. Eles estão fazendo agora um contra-ataque, que é porque tem os artistas que eles fazem, que eles pegam personagens japoneses e mudam a etnia deles, né? Que faz aquelas edições lá. Então eles pegam o personagem lá do Boku no Hero e colocam todo mundo negro. Sim. E os japoneses ficaram bravos porque, pô, quando um japonês lá fez a personagemzinha, colocou o tom um pouquinho mais claro, ele é racista. Mas eles podem ficar mudando os nossos personagens. Porque, veja, o japonês não é branco. Nós somos amarelos. Então nós também somos uma minoria. Então isso aí que você tá fazendo não é um combate aos... Isso aí você tá substituindo uma minoria por outra. Sim. E o japonês, a argumentação deles é que isso aí é uma forma de apropriação cultural. Você tá pegando a nossa cultura, os nossos personagens, a nossa identidade, jogando ela fora e transformando uma outra coisa e metendo a sua cultura no meio. É isso aí. E aí eles são... muito pior, na verdade, qualquer coisa que eles chamam de apropriação cultural. Muito pior. Né? Por exemplo, quando eles falam que o cara tá usando dread de apropriação cultural, isso não é apropriação cultural. O dread é usado um monte de cultura. E isso, no caso, é o que seria a definição, né? Que é você pegar uma cultura ali, né? Que é mas, assim, muito, muito clara, né, definida, uma região do mundo, étnica, regional e tudo. Aí você pega e você substitui aqueles elementos por uma imagem que você tem do que você acha que é diverso, né? E também se apropria dos próprios negros, né? Porque a maioria que faz isso aí é gente branca. Sim. Né? E o japonês deixa muito claro, ó, fanart, beleza, a gente não tá brigando com quem faz fanart se você quiser. O problema é porque as pessoas colocam, não, nós estamos corrigindo a arte, porque eles estão... O problema é você misturar coisa política no meio. Porque, eu vou fazer o personagem Boku no Hero se ele fosse negro. Isso aí é de boa, não tem nada. Mas assim, e a outra pauta que eles estão tendo... Até porque o próprio Japão, tipo, existem os warifs que são... Tem, então não tem universos paralelos. O problema é você fazer isso com uma intenção política e falar, eu tô consertando a arte. E a outra pauta exclusiva do Japão é essa questão de tiktokeiro indo lá tocar algazarra. Porque o que acontece? Você tem vários... TikTokers, que eles vão lá pro Japão e eles ficam fazendo vídeo de pegadinha, fazendo algazarra lá. E assim, o japonês, eles são um povo muito educado, muito gentil, né? Eles se respeitam muito bem. Eles não estão acostumados com palhaçada, com o sujeito gritando na rua. Chega assim nos outros e começa a gritar, entendeu? Nossa, dá muita vergonha ver isso. Meu Deus dá. Então, e aí, ou então, desrespeitando, por exemplo, indo lá no metrô tocando algazarra, desrespeitando os outros, fazendo pegadinha. Gente gravando vídeo de fazendo dancinha, se agarrando no portão Tori em tempo. Que aquele lugar é sagrado. O portal Tori é um sinal de que você está entrando numa área que tem uma comunhão entre os homens e os deuses. Então você não pode ficar fazendo dancinha, se agarrando no portão Tori. Pra quem conhece a cultura católica, é tipo o sujeito subir em cima do altar e fazer e dançar um funk. E pra postar no TikTok. Exato. Então, que pra eles são grandes respeitos. E aí o que acontece? Eles estão reagindo, eles estão batendo nessa tecla. Mas o interessante dessas histórias é o seguinte, é que eles estão ganhando uma forma própria, que eles estão conseguindo se organizar e que eles estão conseguindo levantar as pautas de defesa da cultura japonesa. Sim. E aí, finalizando, né? O Johnny Somali, lembra o Johnny Somali? Sim, ele também entra nessa. Ele teve que ser preso, eu me lembro muito bem da prisão dele, né? E o cara, mas antes de ser preso, ele fez tocou o terror. Tocou o terror. Mas
E aí, para finalizar, porque o programa ele já ficou um pouco longo, mas deu pra gente cobrir bem a coisa, existe esse movimento contracultural, que é mais um movimento cultural mesmo, né, de imposição, na verdade, de recuperação da cultura, de proteção da cultura, um movimento de proteção cultural. Existe também uma ocidentalização que está acontecendo no Japão, especialmente pela geração Z, que torna as coisas muito diferentes. Então, ao mesmo tempo que as corporações, que é onde se dá a maior parte da produção cultural, estão sendo pressionadas e tomadas aos poucos, e você tem o japonês lutando contra, o zoomer japonês, ele é muito mais parecido com o zoomer ocidental do que ele é parecido com as gerações japonesas anteriores. Porque o zoomer japonês nasceu com celular e com acesso à internet. E consome muito mais coisa estrangeira do que consumiam os japoneses antigamente. Exemplo, esse movimento anti-woke japonês só existe porque o zoomer japonês é ocidentalizado. Se ele não fosse ocidentalizado, ele não... Por quê? É um japonês... Quem é o perfil desse japonês? São japoneses que falam inglês, que consomem canal de conteúdo americano. Se eles não tivessem acesso ao conteúdo americano, eles não teriam se tornado anti-woke. É isso mesmo. Até porque eles não entenderiam nem os termos. Não, eles não conseguiriam entender nada. E aí, isso gera também uma postura nos japoneses em relação ao emprego, que fazem com que eles sejam completamente aversos à cultura corporativa japonesa. Tem vídeo de executivo no Japão falando, cara... Eu não consigo entender por que a minha funcionária, que acabou de entrar jovem, a minha Kohai, ela não quer desabafar sobre os problemas dela comigo. Por que ela não quer me contar as aspirações profissionais dela? Por que ela só quer vir aqui trabalhar e ir embora? Tipo, é inconcebível pra ele. É inconcebível, porque um cara quer ir lá fazer o trabalho e ir pra casa. Eu falo, não, porque a cultura corporativa japonesa, você vai viver essa empresa agora, e a sua carreira, que isso aqui é sua família, e você vai viver isso aqui. É o clã. Exato. E aí eles são assim... Não, eu só vou ali, vou trabalhar e vazar. E eles saem de uma empresa, vão para outra, e assim, os boomers e os millennials japoneses estão perdidos. Então, isso gera uma cultura de empreendedorismo, de tomada de risco, e gera produção cultural independente também no Japão. Né? Então, o próprio Power World é um exemplo disso. O Power World é um jogo indie. Exato. O Power World... E, cara, a Tokyo Game Show, se você procurar Tokyo Game Show Indie, você vai ver várias matérias que mostram o crescimento exponencial de estúdios independentes na Tokyo Game Show, assim, nos últimos 5 anos, sabe? Então... há uma cultura alternativa independente japonesa também surgindo que pode dar muitos frutos. E o Ocidente copia, né? Vamos fazer mais. Porque... Não, eu quero fazer videogame também. Faça videogame. Inclusive tem uma ideia aqui. Eu tenho sabe aqueles mapas medievais? Que o mar era cheio de monstros, não sei o quê? Imagina um jogo das grandes navegações. Sim. Caralho. Então, o Brasil, Polônia, ele é perfeito para um cenário de mundo mágico. Você pega os monstros, coloca lá, você de exploração, dá pra fazer tudo. Cara, dá aquelas... Ou uma coisa meio Assassin's Creed, só que com o Dom Pedro I, né? Com o Chalaça com ele ali, imagina. Ali na rua já estão fazendo isso! Estão fazendo. Tem. O Pedro of Brasil, da Fazares. Sério? Eu conversei com esses caras da BGS. Então seria talvez até legal entrevistá-los. Seria. É que o jogo não tem... Gostei. Eu não consegui jogar a demo, porque eu tive um desencontro. O dia que eles foram expor a demo, eu não fui. Mas tem demo jogável já e não sei se o jogo é bom, não sei nada. Eu sei que o pessoal parece bem intencionado. Eu conversei com os caras lá. Caraca, é verdade, tá aqui, ó, tá a matéria, que eu não sabia disso. Olha aí, cara. Da hora. É isso aí. Então é isso, né? Esse é o cenário, essa é a situação. E, pô, muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Enriqueceu muito aqui a conversa. Obrigado, Mafinha, também, por sempre participar aí e me ajudar com as pautas. E muito obrigado você que assistiu até aqui. Se você não conhece o Gnose Games e quer discussões aprofundadas sobre videogame, que, olha, são, na minha opinião, as melhores análises culturais de videogames que tem na internet, ponto, no Brasil e fora. Assistam lá o canal dos rapazes. Com certeza. Se vocês querem crítica cultural de cultura pop em tempo real, jornalista, faca na caveira, saiu a notícia, saiu o vídeo, os canais da Liga Nerdola, o próprio canal do OK Nerd do Mafinha, o próprio o Gigante Richard, a Camomila, que nem é da Liga Nerdola oficial, real oficial, mas tá lá. A gente tem uns agregados, né? Exato. Tem o Wagner, tem o Heróis e Mais, tem o Macho Geek, tem o Jorgeta lá no Hora Play. Exato, o Jorgeta, pô. O Jorgeta. É. Exatamente. Então, acompanha o pessoal aí e preparem-se, porque o Não Dei vai mudar. Agora que a gente já fez esses
7, 8 programas. Programa, 8. caramba, hein? Pela mãe do guarda. Você vê 8 programas aí fazendo um apanhado geral do cenário. Nós vamos fazer coberturas mais específicas e vídeos mais diferentes. Então, aguardem aí e se inscrevam também, vocês que vieram do Etnoverso, do Gnose Games, etc. E é isso Se aí. prepare com mais Lucas de peruca. E Feliz Natal! Feliz Ano Novo! Feliz Natal, Fiquem com Feliz Deus. Natal. E mais importante do que se inscrever em todos os canais, rezem por quem tá fazendo isso aqui, que às vezes é uma treta. Tem que lidar com uns negócios aí que não fazem bem. Então é isso. Tchau. Se despedir? Tchau. Muito obrigado. Sayonara. Não entendi.